recepção. Damos as boas-vindas à confraternização entre ministérios e aos pastores aqui presentes. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por nos reunir aqui hoje, neste momento tão especial. Estamos muito felizes. Por esta grande oportunidade, por favor, conduza-nos a toda a verdade. Somos muito gratos em nome de nosso Jesus. E todos disseram amém. Por favor, sintam-se à vontade para se sentar e acomodar confortavelmente. Agradecemos a vossa presença e esperamos que desfrutem do vosso tempo aqui. Muito obrigado, Bispo Oliver, por esta maravilhosa oportunidade. Foi realmente uma grande bênção, um imenso prazer e um verdadeiro privilégio vir aqui nos últimos 20 anos. Aleluia. E agradeço a Deus pela vida do Bispo Oliver. Ele tem sido um grande amigo e companheiro. Alguém que ficamos muito felizes em conhecer desde que fui pela primeira vez à Coreia do Sul. E assim nosso relacionamento vem de muito tempo. E eu estou aqui por causa desse relacionamento. Isso é muito importante para mim. Amém. Portanto, é uma bênção ver tudo o que o Senhor está fazendo neste poderoso edifício que está sendo construído para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você viaja pela África Austral, você verá que muitas igrejas estão em tendas. Muitas igrejas estão em tendas. Eles não têm um prédio permanente. Sim. E construir é realmente sinal de sabedoria. A Bíblia diz que com grande sabedoria se edifica a casa e se fortalece. Amém. Você não diria amém? Pela sabedoria se edifica a casa. E pelo conhecimento? Ela é cheia de muitas coisas boas. Então, sem uma certa e profunda sabedoria, você nunca conseguirá verdadeiramente construir algo significativo para Deus. Portanto, este magnífico edifício é um grande e poderoso testemunho da imensa sabedoria de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, Bispo Oliver. E estamos felizes por estar aqui. Agora, hoje eu quero compartilhar com vocês certo, acho que estou mais perto, sinto-me mais próximo de todos vocês. Consigo alcançar vocês daqui. De qualquer forma, quero compartilhar com vocês sobre a arte de seguir. A arte de seguir, certo, não é mesmo? O que é a arte de seguir? A arte de seguir é, de fato, a arte de aprender intensamente e profundamente com outra pessoa. Jesus, nosso mestre, nos ensinou muitas coisas valiosas sobre a verdadeira arte de seguir. Em primeiro lugar, ele nos ensinou que seguir alguém é a forma mais elevada e a melhor maneira de treinar pessoas ou de ser treinado de forma eficaz. Amém. É por isso que você ouve Jesus dizendo: siga-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Siga-me, siga-me, siga-me. No dia seguinte, ele os encontrou e disse: sigam-me. Então, Jesus nos ensinou que esta é a melhor e mais eficaz maneira de treinar alguém ou de você ser treinado, ok?
Então você notará que Jesus não fundou uma escola formal. Ele não fundou uma escola de ensino. Ele não criou uma escola bíblica. Ele não fundou uma universidade. Ele disse: siga-me. Agora, se Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus, ele deve ter escolhido a melhor maneira de treinar as pessoas. Amém. Obrigado, Pastor Rob. A mensagem poderosa sobre o lugar secreto é uma bênção. Permaneça tempo suficiente para ser abençoado. Amém. Agora Jesus também nos disse que seguir a Ele envolve um grande e significativo sacrifício pessoal e dedicação. É por isso que Ele disse: tome sua cruz e siga-me. Jesus também nos ensinou que seguir alguém pode fazer de você uma ótima pessoa. Tudo bem. Ele disse: siga-me. E eu, de fato, farei de você um pescador de homens. De um pescador de arenques, sim, verdadeiramente. Cobras marinhas. E que tipo de peixe você tem aqui? Qual é o nome do seu peixe? Arinca, pescada, barracuda. Em vez de pescar barracudas, pescadas e outros peixinhos, como sardinhas e assim por diante, você vai pescar seres humanos. Esse é o tipo de pescador muito mais grandioso. E quando você segue Jesus, ele eleva o seu trabalho e o seu status. Então você será a próxima pessoa a ser elevada. Posso ouvir um amém de alguém? Quando você ouve algo poderoso, algo bom, especialmente como uma profecia, você deve dizer amém. Posso ouvir um amém? Amém. Não fique em silêncio e deixe as bênçãos passarem por cima da sua cabeça. Tudo certo. Jesus nos ensinou que seguir alguém traz grandes dividendos, certo? Você pode seguir pessoas e ter grandes dividendos. Os discípulos disseram: nós te seguimos, o que vamos ganhar? Tudo bem? Então, seguir pessoas é uma ótima e excelente maneira de aprender. Tudo bem? E isso é algo que você deve fazer, ok? Então, isso é um privilégio e algo que eu acredito profundamente que você deve aprender a fazer como um cristão, seguindo o orgulho. E os enganos e as ilusões modernas, infelizmente, não nos permitem seguir as pessoas de forma adequada e com a devida atenção. Se alguém chegasse e dissesse: eu sou um seguidor do bispo Doug Heward Mills, você imediatamente pensaria nessa pessoa como alguém meio tolo que está seguindo um líder de seita. Não é verdade? É como se disséssemos: por que você está seguindo um homem? Não é verdade? Não é assim que pensamos? É impressionante, né? Muito diferente do jeito bíblico. A Bíblia diz para seguir, Paulo disse: sigam-me, ok? Por isso estou ensinando sobre seguir, porque acredito que você pode se tornar uma grande pessoa ao seguir alguém. Paulo disse: sigam-me, assim como eu sigo a Cristo. Então eu também encorajaria as pessoas a me seguirem e a não terem vergonha de me seguir, assim como eu sigo os cristãos. E da mesma forma, eu aconselharia as pessoas a seguirem quem Deus lhes der, a seguir essa pessoa e aprender com ela. Nós somos ovelhas. E as nossas ovelhas, esses animais, ovelhas, vacas, zebras, antílopes, esse grande grupo de animais herbívoros, eles realmente sabem o que fazer seguindo aquele que está na frente. É por isso que eles andam em fila, um atrás do outro, de forma organizada e coesa. É só observar as vacas. Sempre tem uma vaca líder que parece ter um pouco mais de sabedoria. E todas as outras vacas, todas as outras ovelhas simplesmente seguiram a parte inferior daquela que estava na frente delas. E foi assim que Deus nos criou. Somos ovelhas do seu pasto, ovelhas da sua mão. E sua melhor aposta é encontrar a parte inferior da ovelha na sua frente e seguir a parte inferior dessa ovelha. É provável que você encontre água e grama. Posso ter um amém? Amém.
Tudo bem. Então, por favor, não sejamos supersticiosos sobre isso, de forma alguma. Ideia de seguir é uma maneira espiritual verdadeiramente maravilhosa e profundamente bíblica de se tornar algo significativo. Tornei-me um pastor dedicado de uma igreja local, servindo com grande paixão e propósito. E pastor de muitas outras igrejas também. E até mesmo um autor de livros. Estamos agora comemorando a impressionante publicação de mais de 10 milhões de livros. Agora são mais de 10 milhões. Mas estamos apenas comemorando a publicação de 10 milhões de livros. Ok. E como eu me tornei um autor que publicou mais de 10 milhões de livros vendidos? Não pela escola bíblica, porque eu realmente não a frequentei, mas sim seguindo alguém. A pessoa que eu acompanhei de perto foi Kenneth Hagin, em termos de aprender a escrever um livro de sucesso. E o estilo de escrita, e até mesmo o que estou escrevendo, eu estou seguindo fielmente. Ok? Todos aqueles indivíduos que ficaram ricos neste mundo, todos os países ricos e prósperos, seguiram os ricos que estavam à frente deles, aprendendo com suas estratégias e sucessos. Isso é história. Então, irmãos e irmãs, a seguir está uma chave maravilhosa. É o quê? Eu não ouvi você. Eu disse o que é? É uma chave realmente maravilhosa para se tornar algo verdadeiramente significativo. Grande, aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Então é importante para nós realmente desenvolvermos essa chave maravilhosa e começarmos a seguir. Se você é uma mulher e quer se casar, siga alguém que se casou. Porque não é a garota mais bonita que se casa. A beleza não é o motivo do casamento. Muitas garotas bonitas não conseguem se casar e não se casam. Se você é pastor, muitas vezes vê pessoas descendo o corredor para o altar para se casar. E você realmente se pergunta se aquele irmão estava enxergando corretamente. Sabe, quando ele realmente escolheu essa irmã para ser, você entende, mas como pastor você não diz nada, apenas abençoa, prega, ora e tudo mais. E com o passar do tempo, você acaba percebendo que não é a garota mais bonita que se casa. Há de fato uma outra coisa fundamental que faz alguém se casar com outra pessoa, e você realmente precisa descobrir e compreender essa chave essencial. E uma das coisas mais importantes a fazer é seguir e aprender diligentemente com alguém que Deus colocou estrategicamente bem na sua frente. As ovelhas seguem as próximas ovelhas, as vacas seguem a próxima vaca, as zebras seguem a próxima zebra. A primeira vez que comecei a perceber isso, esses tipos de animais são conduzidos. Eu estava assistindo a um documentário sobre zebras. E eles descrevem como vão aos lugares. E eles dizem, eles seguem um ao outro em uma única linha. Então é como se a zebra atrás focasse na parte de baixo da zebra à frente. E eles nem conseguem ver para onde estão indo. Só para ter certeza de que seu traseiro está bem na minha frente, essa é minha principal chave para saber o que fazer. Aleluia. Você mesmo assiste. Basta assistir ao canal Animal você mesmo, e você vai realmente ver que eles focam no seu traseiro. Eu só quero apenas ir para onde você está indo, e é exatamente assim que eles vivem. Agora pegue uma vaca que está baseada na região de Durban e decidiu caminhar até Joanesburgo. Que esperança essa vaca tem de conseguir chegar a Joanesburgo sem um líder? Você acha que uma vaca pode caminhar de Durban até Joanesburgo sozinha? Quase não há esperança. Então, a maneira de chegar aos lugares é seguir o guia. E o guia que Deus nos dá e que Deus dá a esses animais é ter alguém bem na sua frente. Aleluia.
É por isso que às vezes é uma tragédia quando a pessoa à sua frente é tirada de você. É justamente aí que você descobre que não há nada para seguir. Sim, por isso é realmente uma grande bênção quando Deus coloca algo ou alguém à sua frente. Quando a pessoa se vai, é como se você de repente estivesse exposto. E agora, para onde eu vou? Agora você precisa começar a tomar decisões. E você não está acostumado a ser a vaca líder. E que esperança tem uma vaca ou uma ovelha caminhando de Durban até Joanesburgo? Ela vai conseguir chegar lá? Ela será devorada no caminho por predadores. Alguém vai pegá-la e ela vai andar em círculos e nunca realmente avançar. Certo, então hoje eu quero compartilhar com todos vocês sobre alguém verdadeiramente bem-sucedido que devemos seguir e tomar como exemplo. A Bíblia, em sua sabedoria, diz em Hebreus 6, versículo 12: Sejam seguidores daqueles que, pela fé inabalável e pela paciência perseverante, herdam as preciosas promessas de Deus. Portanto, devemos olhar para eles e segui-los. Você quer prestar atenção a essa escritura? É uma boa escritura para se atentar. Sejam seguidores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas do Senhor. Amém. Vamos todos prestar atenção nisso, para que pelo menos tenhamos uma escritura que examinamos hoje. Amém. Hebreus 6, versículo 12. Você encontrou? Hebreus 6, versículo 12. Para que não sejais preguiçosos nem preguiçosos, mas seguidores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as preciosas e maravilhosas promessas de Deus. Amém. Então, hoje queremos analisar a profunda e significativa arte de seguir Isaque. Temos Abraão, Isaque e Jacó. Isaque também foi bem-sucedido. Primeiro, a primeira coisa ao seguir Isaque é a arte de permitir que seu pai escolha uma esposa para você. Isaque é por permitir seu pai escolhesse uma esposa para ele. Amém. A arte de permitir que seu pai escolha uma esposa para você. E Abraão disse ao seu servo mais velho da casa: Irás à minha terra, à minha parentela, e tomarás uma esposa para meu filho Isaque. Amém. Tudo bem. Agora, você descobre que a grande maioria das pessoas, na verdade, não se casará mais dessa maneira tradicional. Hoje em dia, as pessoas se casam principalmente por um amor verdadeiro, profundo e genuíno. Não é verdade? A maioria de nós foi assim que me casei. Ninguém escolheu uma esposa para mim. A maioria de nós escolhe nossas próprias esposas e nossos próprios maridos. Agora, depois de algum tempo de casados, quantos aqui não são casados? Quantos aqui são casados? Quantos não são casados? Ótimo. Depois de um tempo, você realmente descobre de verdade que não sabia o que estava escolhendo. Quantos descobriram isso? Você não fazia ideia do que estava se metendo. Levante a mão. Se você concorda comigo, sim, a maioria de nós percebe que nem sabíamos que tipo de arranjo é o casamento. Não é verdade? Sim. E então, à medida que o tempo passa, você começa a avaliar o que conseguiu. E você começa a se perguntar se fez a escolha certa. Será que eu poderia ter escolhido alguém que combinasse melhor comigo? Então, a arte de permitir que outra pessoa escolha uma esposa para você é, na verdade, a arte de confiar na sabedoria de alguém mais experiente. Tudo bem? Não fique tão tenso com disseram que devemos escolher uma esposa. Você pode escolher com quem quer se casar. Mas lembre-se sempre da verdade de que sua própria esposa, sua
Pessoas verdadeiramente experientes, de alguma forma, o que elas realmente dizem é significativamente diferente do que você inicialmente acha que vai acontecer. E uma criança sábia aprenderá a se apoiar na valiosa sabedoria de uma pessoa genuinamente experiente. Amém. E saiba que, uma vez que essa pessoa tem experiência nessa área, obrigado. De alguma forma, o que ele está dizendo vai acontecer. De alguma forma, o que ele está dizendo é o que vai acontecer. Esse é o problema. Temos que acreditar que o que alguém está dizendo, mesmo parecendo completamente diferente de como você se sente, é o que vai acontecer. Mas Isaac parecia ter essa sabedoria. Ele teve a sabedoria de confiar na escolha do pai para ele. Ele nunca viu com quem iria se casar. Ele enviou o seu servo e o servo trouxe a mulher de volta. E quando ele estava no campo meditando, veio essa coragem e essa é a moça que ele tanto esperava. É ela. Uau! E é a decisão do seu pai de realmente conseguir alguém adequado para você, dessa forma tão específica. Quero dizer, a maioria de nós não confia em pessoas experientes quando elas falam. A maioria de nós. Veja, uma pessoa bem-sucedida é aquela que acredita. Uma pessoa experiente, a pessoa diz: é isso que você deve fazer. Isso vai contra o que você pensa. Poucas pessoas, poucos jovens são sábios para reconhecer isso. Esse homem tem 60 anos. Eu tenho 23 anos. Ele deve saber alguma coisa, mais do que eu sei. Esse homem faz isso há 20 anos. Eu estou apenas no meu primeiro ano ou estou prestes a começar no ano que vem. Ele deve saber algo que eu não sei. Poucos jovens pensam assim. Poucos jovens pensam assim. Eu acho que Deus me fez sentir atração por pastores mais velhos. Eu realmente me sinto atraído pelo antigo, como se você fosse um pastor e fosse velho, mais velho. E eu estou por aqui há algum tempo, sempre gostei muito dessas pessoas, porque sinto que elas sempre vão dizer algo realmente interessante e novo que eu ainda não sei sobre, algo que eu possa aprender. Diferente do que estou pensando. Um dia eu estava com um pastor mais velho, sim, significativamente mais velho, cerca de 20 anos mais velho do que eu. Mais tempo no ministério. E ele me contou. Ele disse: para mim, você sabe certificar-se. Você alimenta. Você ensina sua própria congregação. Contei a ele certas coisas que estava fazendo. Ele disse que é bom, mas certifique-se de ensinar o seu próprio. Então ele me deu um provérbio. Ele disse que o cachorro conhece quem o alimenta. E ele me contou sobre alguns cães que eles tinham, mas apenas um. Os cães ficavam selvagens e era aquele que lhes dava comida todos os dias que poderia entrar na casa. Quando esse problema surgiu, e os cachorros respondiam. Aquele que os alimentava. Eu continuei meditando sobre isso. E é verdade. E os cachorros sabem quem os alimenta. Então, como você é um pastor que está sempre se movimentando, sabe? Hoje você está aqui, amanhã não está, depois está longe, depois está indo para outro lugar. Eu só pensei, o cachorro conhece quem o alimenta. O cachorro conhece quem o alimenta. Mas você pode dizer, não, quanto a mim, eu sou assim. E eu é uma pessoa experiente falando. Então, irmãos e irmãs, estou dizendo que seja qual for a área, o mais comum é o amor. Quando você está apaixonado, no amor você vai explicar, vai dizer que sabe, não é assim. Sabe,
eu e meu amado nos conhecemos há muito tempo, estudamos juntos, fizemos isso, fizemos aquilo, e uma pessoa experiente vai dizer: não, quando você casar com essa pessoa, vai ser assim. Uau, minha mãe é da Suíça e meu pai é de Gana. Um dia ela viu alguém que ia se casar com uma pessoa de outro país. E ela apenas fez um comentário. Ela disse: bem, todo mundo no casamento tem uma série de problemas. E aqueles que se casam de um outro país ou de uma outra cultura, eles têm duas cestas, como se tivessem uma cesta extra de problemas. Sim, de fato. Mas veja, quando você está apaixonado, você não vai entender. Você dirá: não, 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 não. Isto. Mas quando uma pessoa experiente está falando, você diria: sim, Jesus. Eu disse: todo mundo que se casa tem uma cesta. E é verdade. Todos nós que já fomos casados temos, todos sabemos, mesmo que você diga ou não diga, você tem uma cesta. E ela está cheia de questões. Sim, mesmo que você não admita. Mas aqueles que estão se casando com alguém de outra cultura ou família, quero dizer, de outro país ou desses, porque às vezes, mesmo dentro do mesmo país, vocês são tão diferentes que, sabe, pode não funcionar facilmente. Ela disse que eles têm uma cesta extra. Sim, minha mãe tem quase 80 anos. Então, quando uma pessoa tem quase 80 anos, isso quer dizer alguma coisa. Você deveria ouvir. Um dia eu tinha um negócio que estava tocando. Eu tinha um negócio. Eu trabalhava com caminhões basculantes. Eu tinha um negócio de caminhões basculantes. Sabe, e eu estava envolvido com negócios nessa fase da minha vida. E chegou um dia em que precisei viajar para a Suíça e para a Inglaterra. E meu sogro, ele já teve caminhões. Ele costumava ter uma frota de caminhões antes de eu conhecê-lo. Mesmo quando o conheci, ele ainda tinha, naquela época já idoso, ele tinha um caminhão basculante. Na verdade, houve uma época em que ele costumava usar um caminhão basculante. Você entende o que é caminhão basculante? Como vocês chamam isso aqui? É a mesma palavra? É aquele que despeja areia. Caminhão basculante. Caminhão basculante ou caminhão de caçamba? Caminhão de caçamba, caminhão basculante. Houve uma época em que ele usava o caminhão basculante para buscar os filhos na escola. Sim, esse era o carro que ele tinha. Ele preparava o caminhão e ele buscava os filhos. Mas ele tinha tantos filhos. E os levava para casa. Ele era experiente. Você está me ouvindo? Quando eu estava viajando, ele me disse: esse é alguém que tem tantos caminhões basculantes e tanto negócio com caminhões basculantes que chegou ao ponto de usar um para buscar os filhos na escola. Sim. Aí ele me disse: se você vai viajar para Londres, é melhor estacionar seu carro, seu caminhão aqui e ir. Quando você voltar, você estaciona de novo e volta a usar. E eu disse para ele: eu devo estacionar meu caminhão? E eu disse: você sabe quanto dinheiro eu vou ganhar no tempo em que estiver fora? E ele disse: bem, é melhor estacionar. Sim, a arte de realmente ouvir uma pessoa cuja experiência e sabedoria, de alguma forma, não combinam com as suas próprias. E o seu conhecimento atual de hoje não concorda com isso. É a arte de seguir Isaac. De repente, trouxeram uma mulher para ele e ele aceitou. É essa. Aceite. Aceite. Foi isso que você escolheu. Aceite. Quando meu sogro me disse para mim: ele devia ter quase 70 anos. Eu disse: eu não sei. Eu disse a ele: olha, eu tenho um motorista chamado Isa. E outro rapaz que é membro da minha igreja, um cristão muito forte, cujo nome começa com D. E ele e o motorista Isa vão cuidar disso. Então continuei, viajei para o exterior e voltei.
Quando voltei, estava animado e tudo mais. E então vi aquele que estava meio que responsável por tudo. Tivemos um momento agradável, boas-vindas, indo e vindo para casa. Então, quanto nós temos? E ele disse, sim. E ele disse, houve um problema. Eu disse, que problema? Ele disse que houve um problema com o motor basculante. Você entende o que é motor basculante? O motor que inclina o caminhão para cima dessa forma? Então, na verdade, temos que conseguir algum dinheiro aqui e ali. E isso é o quanto você está devendo. Sim, isso é mais o quanto você está realmente ganhando do que o quanto você está devendo. Mas eu disse a ele, essas duas pessoas vão cuidar do caminhão. Sim. Mas veja, há um homem que teve muitos caminhões. Ele costumava ter uma frota de caminhões longos de 16 rodas com rádios Motorola e homens brancos administravam para ele. E ele tinha tantos caminhões basculantes que usava um deles para buscar os filhos na escola. E ele está me convidando. Eu deveria estacionar meu caminhão, o caminhão de trabalho que eu tenho. Mas eu sei das coisas. Eu sei das coisas. Sim. Eu sei das coisas. É por isso que não nos saímos bem. Se o bispo Oliver te disser algo, sabe a idade dele? Sabe há quanto tempo ele está aí? Já construiu uma casinha em algum lugar? Mas veja, é assim que somos. E todos os jovens que não ouvem os adultos e pessoas experientes estão fadados ao fracasso. Eu te digo, você está fadado ao fracasso porque poucas das suas decisões vão estar certas. Poucas das suas decisões vão estar certas. Pegue uma nação jovem como a África do Sul, por exemplo. Uma nação jovem, a África do Sul. Vocês são jovens porque têm 20 anos de independência. Alguns de nós têm 58 anos de independência. Ouçam-nos. Vocês estão aí ou vão embora? Número 2. A arte de seguir Isaac é, de fato, a arte de superar uma profunda crise de não ter um filho. A crise de não ter um filho. Isaac não teve um filho. Em Gênesis 25, versículo 20, Isaac rogou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor lhe atendeu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Bem, a dificuldade de não ter um filho é uma realidade complexa e dolorosa que acontece neste mundo. Se você for um pastor, é importante reconhecer que algumas pessoas em sua congregação não terão filhos. Sim, realmente, nem todo mundo tem um filho. Pode verdadeiramente partir o coração de uma família e destruir completamente um lar, especialmente dependendo de quão fortemente as pessoas desejam ter filhos, e pode de fato destruir uma vida inteira, sabe? E vocês veem, senhoras e senhores, eu acredito na fé. Fé. Sou um homem de fé. Mas a realidade, como disse Jesus, é que os pobres vocês sempre terão por perto. Isso significa que há algumas coisas que existem na vida humana e em nosso mundo humano. E nós devemos ser capazes de superar o poder dessa coisa em nossas vidas. E assim Isaac passou por uma crise em sua vida, no sentido de que sua esposa não conseguia conceber e não conseguia ter um filho. Talvez nem mesmo se casar e então agora ter um filho. Então, há muitas e diversas maneiras de superar essa crise e esses desafios. E muitas pessoas, infelizmente, não sabem como superar isso. E é realmente importante lutar por isso e perseverar.
contra esse problema e realizar absolutamente tudo o que for humanamente possível para garantir que você consiga. E isso começa com oração. Ore sobre isso. E, em segundo lugar, usando a sabedoria profunda que Deus te concede, especialmente a sabedoria de ter sexo verdadeiramente suficiente. Amém. Aleluia. Cristãos, muitos cristãos não têm sexo suficiente. Um dia conheci um casal e eles estavam desesperados porque não conseguiam ter um filho. E eu perguntei a eles: vocês têm relações sexuais? Vocês dormem juntos? Vocês têm relações? Sexo? E eles disseram: nós temos, mas não muito. Então eu disse: como vocês esperam ter um filho? Se vocês não têm sexo suficiente, precisam ter sexo todos os dias, ou, no mínimo, dia sim, dia não. Se vocês querem ter um filho, precisam ter relações todos os dias, ou dia sim, dia não. Entenderam bem? Você ainda está aí, você? E até hoje ainda. O jeito natural é maior do que qualquer intervenção médica que temos. Ainda é muito maior. Tipo, você já ouviu falar de FIV? FIV, onde artificialmente, você sabe, colocam os óvulos e juntam os óvulos e o esperma. A taxa de sucesso disso ainda é muito menor do que a taxa de sucesso de ter relações normalmente. E a taxa de sucesso do método normal, quando feito corretamente, a taxa de sucesso só de aplicar isso é alta. Maior, muito maior do que todos os métodos médicos. Porque quando você faz os procedimentos médicos, a taxa de sucesso pode ser em torno de 30% e é muito caro. Então, o que digo é que não posso explicar como ter um filho, mas existem muitas coisas naturais, físicas e espirituais que precisamos fazer, incluindo a adoção de crianças. Aleluia. Então, os cristãos precisam fazer isso e os pastores precisam entender que, sabe, se você é pastor, você deve se compadecer das pessoas que não têm filhos. Nenhum pastor pode ser um bom pastor sem que a bênção da fertilidade venha de você para os filhos que Deus te confiou. É algo que eles desejam fazer, eles querem ter filhos. Mulheres até serão atraídas para a sua igreja, sabendo que ao virem para a igreja, uma bênção que vão receber é a liberação de filhos. Aleluia! Você é a próxima pessoa a ter um filho em nome de Jesus. E por isso é uma bênção. Você precisa aprender a fazer isso. E para esse casal, eu dei uma chave de sabedoria que os ajudou a ter relações sexuais com frequência. Eles não sabiam como fazer isso. E eu lhes contei uma ou duas chaves. E eles voltaram para mim algumas semanas ou meses depois com a boa notícia de que ela estava grávida. E quando ela deu à luz, eles deram ao filho o nome de Doug. Eles deram o nome da criança em minha homenagem. Aleluia. Então, você precisa superar o problema de não ter um filho, assim como o grande Isaac superou esse mesmo problema. Amém. Número 3. A arte de seguir Isaac é a arte de viver plenamente na vontade de Deus. Houve uma fome terrível na terra, além da primeira fome que já havia ocorrido. Gênesis 26, versículo 1. E aleluia. Aleluia. Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. Aleluia. Amém. Agora, a maioria de nós faz o que faz por razões financeiras, por motivos de subsistência. Isaac foi claramente orientado: não vá para o Egito, mas habite na terra que eu te disser. Recentemente vocês tiveram todos esses ataques xenofóbicos aqui. E isso porque há muitas pessoas que não são da África do Sul morando aqui. Por que você acha que eles vieram para cá? Por que você acha? Eles vieram para cá.
Por que você acha que as pessoas vieram para a África do Sul? Porque, em relação ao lugar de onde elas vêm, sempre há um país de acesso mais fácil, que é mais próspero do que onde você está. E os seres humanos tendem a migrar para onde percebem que é mais próspero. Você entende? E qualquer que seja o país. Então, todo país tem um Egito. Como Israel, onde havia um problema. Então, todo mundo estava indo para o Egito. E Deus disse: não vá para o Egito. Então, todo país tem um Egito. Se você pegar Gana, por exemplo, a Inglaterra é o nosso Egito. E agora a América também é um Egito. Então há milhões de ganeses no Egito. Se você considerar que não é o Egito literal, mas quero dizer na Inglaterra, Egito. E como você chama isso? América também. Milhões. Na verdade, recentemente na Nigéria, o Egito deles é a Inglaterra. Então eles vão para lá. Recentemente a igreja nigeriana realizou um culto. E assim, o primeiro-ministro da Inglaterra, o então primeiro-ministro David Cameron, compareceu a um culto e falou para a grande multidão em uma igreja nigeriana. Sim, é realmente tão grande. Você vê, a migração é tanta que você é forçado a reconhecer e a aceitar a presença desse grupo de pessoas. Você está entendendo perfeitamente o que estou dizendo? Todo país tem o seu próprio Egito. Quando fui à Malásia pela primeira vez e também a Singapura, descobri que o Egito deles é a Austrália. Então, malaios e singapurianos todos viajam para a Austrália. Eles vão morar lá. Eles vão estudar lá. Eles moram lá. Eles simplesmente se mudam para lá. Todo país tem meio que o próximo lugar para onde você vai. O Egito do México é, na verdade, os Estados Unidos. Então, todo o Texas, incluindo Houston e os estados do sul que fazem fronteira diretamente com o México, tem muitos mexicanos tentando ir para lá. E eles são um grande problema, mas eles não têm xenofobia. Eles não os matam. Você entendeu? Então, o que estou dizendo é que é um fenômeno normal que as pessoas viajem para o próximo lugar possível onde eu possa prosperar. E foi isso que aconteceu com Isaac. Houve uma fome ou algum problema financeiro semelhante em Israel e todo mundo estava se mudando para o Egito. E Deus disse: não vá lá. Uau! Quantos de nós realmente faríamos qualquer coisa que não fosse por razões puramente financeiras? Quantos de nós faríamos o que temos que fazer, sem que o dinheiro determine o que estamos fazendo? Então, quem está te guiando? O seu Deus é o dinheiro. E Deus disse a Isaac: faça o que eu disser, eu cuidarei de você. A grande maioria dos cristãos, infelizmente, não pratica, não segue ou não compreende verdadeiramente a arte de ouvir e de seguir a voz de Deus. Quando terminei a escola, a faculdade de medicina, terminei a faculdade de medicina em 1989, no dia 10 de março de 1989. Depois de um ano de residência, temos que trabalhar um ano de residência. Dos 55, pelo menos 90%, talvez 95 a 98% de toda a turma deixou o país. Para o Egito, para onde quer que o Egito seja, onde quer que o Egito esteja. Espero sinceramente que você entenda isso. Não é de forma alguma incomum que um grupo se junte a outro grupo. Isso é algo normal em todo o mundo. Sim. Migração de pessoas em busca de sobrevivência para sobreviver. Mas quantos, Deus me disse, fique aqui e cuide dessas poucas e preciosas ovelhas? Nenhum dos membros da minha igreja sequer tinha um carro. A maioria deles eram principalmente estudantes do ensino médio e também pessoas carentes que viviam na comunidade nas proximidades. Eu era o único que tinha um carro porque meu pai comprou um carro para mim quando eu era estudante.
E esse era o carro, o único carro. Sempre que havia um culto na igreja, você ouvia cantos e tudo mais, com um carrinho branco do lado de fora. Meu carro era um Renault 4. Não sei se você conhece o Renault 4. Com que carro posso comparar? Hyundai Kia Tico. Qual é o pequeno? O pequeno Uno i10, um pouco maior que esse, era maior que o Picanto. Você já viu esse tipo de carro? Sim, então esse carro era branco e ficava estacionado do lado de fora da igreja. Eles ficavam cantando lá dentro com os jovens, só alguns jovens, sabe? Cantando, batendo palmas, essas coisas. Um carro do lado de fora, o meu carro. Ninguém tinha carro, ninguém tinha dinheiro. E Deus disse: fique com essas pessoas. Ei, a maioria das pessoas não consegue seguir, sabe, quando Deus está falando com elas. Você sabe para onde Jesus foi levado quando o Espírito Santo veio sobre ele? O Espírito o levou para onde? Direto para o deserto. Não para a América. Não para a Inglaterra. Não para a Austrália. Direto para o deserto. Sem comida, sem dinheiro, nada. É para lá que eu quero que você vá. A maioria das pessoas não é guiada pelo Espírito. E, se você não é guiado pelo Espírito como uma ovelha, qual é a esperança de uma ovelha andando de Devon até Joanesburgo sem um guia? Que esperança você tem? Que esperança há para uma vaca andando de Kaduna, no norte da Nigéria, até Lagos, no sul? Você acha que a vaca consegue chegar lá? Mais de 1.500 quilômetros. Ou mais de 2.000 quilômetros. Vamos ser sinceros, você e eu não temos esperança neste mundo, a menos que sigamos o Espírito de Deus. E a única esperança de Isaac de florescer e realmente prosperar era seguir o que Deus dizia. E Deus disse: não vá para lá, fique aqui. Essa é a maior chave para prosperar. E Deus sabe onde você pode se sair bem. Deus sabe o que Ele te chamou para fazer. Deus sabe por que está te enviando para um lugar e Ele diz: fique aqui, viva aqui, aceite estas condições. Somos grandes demais para aceitar. Há tantas pessoas, eu convido você para vir à escola bíblica. Mas alguns de vocês são grandes demais, orgulhosos demais, elevados demais para pensar que precisam sequer ser treinados ou que precisam de qualquer coisa. E vocês nem sequer iriam. Iriam se Deus chamasse vocês ou se Deus dissesse para vocês irem? Ah, sim, e é por isso que não conseguimos crescer. Vamos olhar e perguntar: quantas pessoas se saíram bem? Uma das pessoas que se saiu bem foi Isaac. A Bíblia diz que ele prosperou tanto que as pessoas tinham medo dele. As pessoas da comunidade temiam por sua prosperidade. Esse homem se tornou grande demais. Mas é por isso que, quando você está seguindo alguém, deve aprender a descobrir o que essa pessoa fez para se tornar tão grande. E uma das coisas é este princípio claro. Faça o que eu digo. Não siga o dinheiro. Não. Uma das piores coisas que um ministro pode fazer, ou qualquer pessoa, é seguir o dinheiro. Dinheiro é um péssimo mestre. Vá para cá, você vai prosperar. Vá para esta cidade, lá tem dinheiro. Vá para esta cidade. Muitas pessoas que migraram para a África do Sul, hoje em dia, estão com medo. Porque se as pessoas da comunidade podem se levantar e se voltar contra você para matá-lo e queimá-lo com fogo. E por qual motivo? Somente com base no seu nome e na sua origem é que você terá medo. Porque foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha durante o Holocausto. Foi exatamente o que aconteceu em Ruanda. Com base no seu nome, você está morto. Sim. Portanto, é Deus quem sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Sim. Então eu oro para que a partir de hoje Deus te ajude a ir bem. E o caminho, sua única esperança. As pessoas me perguntam: que livro você recomenda? Eu digo que recomendo A Arte de Ouvir. A capacidade de ouvir a voz de Deus, para que Ele te guie e te conduza, é a habilidade mais importante para alguém que diz que foi chamado por Deus. Amém. A terceira chave, a quinta chave, a quarta chave é a arte de seguir Isaac. É a arte de prosperar verdadeiramente em um país pobre e desafiador. Amém. Prosperar em um país pobre. Porque Deus disse a Isaac: fique nesta terra marcada pela pobreza e fome.
e eu estarei contigo e te abençoarei neste país pobre. Amém. Para seguir Isaac de verdade, você precisa ser capaz de prosperar. Porque Isaac prosperou em nenhum outro lugar senão no Egito. Foi aí que Isaac floresceu. Ele prosperou no Egito. Atualmente, a África do Sul é um dos países mais pobres da África. Sim, você pode acreditar em mim porque eu posso lhe mostrar vídeos. Já estive em todos os lugares, inclusive na África do Sul. E a África do Sul tem o menor nível em todas as nossas cruzadas, as menores ofertas, a menor renda e o menor suporte. Você pode olhar para um país como a Libéria e dizer que, por exemplo, a Libéria é um país pobre. A Libéria é um país pobre, país. Mas tendo uma cruzada, digamos, na Libéria e depois, digamos, em uma parte de Joanesburgo, onde tivemos cruzadas significativas. Tivemos cruzadas em Zanin, Polokwane, Secunda, Velcom, Mamelodi, Seboquim. Toiando. Se a oferta que tivemos foi de $15.000, digamos que tivemos uma oferta de $15.000, nossa oferta na Libéria é de $150.000. Sim, por toda a África. Veja, você pode não saber, mas na verdade você é um dos países mais pobres do mundo. E até mesmo na África. Mas é porque a África do Sul é países dentro de um país. É o país branco, o país negro, o país mestiço, o país indiano dentro do país. Totalmente separados. Sim, se você é negro, você faz coisas com negros, nenhum branco vai aparecer. É isso. São mundos diferentes. Então, talvez no mundo de certos grupos, dentro desses mundos, haja grande pobreza, mas você pode não saber disso. Você pode não perceber e realmente isso te afeta, mas essa pobreza também está combinada com uma ilusão de que, ou a ilusão de que o país parece um país desenvolvido, mas você está dentro dele. Então você sente que é para você, mas na verdade não é seu, é para outra pessoa. Sim, as pessoas que construíram o país ainda são as donas dele. Sim. Então você não vai entender, mas percebe que existe uma forma de prosperar em um país pobre. E você precisa saber que, na verdade, está em um país pobre. E há uma maneira de prosperar aqui. Se você não aprender a prosperar na África do Sul, significa que você não aprendeu a prosperar em um país pobre. Sim. Agora, se eu não tivesse ido à Libéria, eu fui a 7 cidades na Libéria, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Como se eu realmente tivesse uma oferta de 15, eu tive apenas vezes 10. Em outro lugar. Sim, e não acho que seja a generosidade das pessoas, que essas pessoas são mesquinhas. Não, não. Acho que é igual. Somos todos cristãos, com todas as necessidades. Mas o poder, até mesmo para dar, e a capacidade de dar, também é algo. Não é só que as pessoas não são gentis ou algo assim. Claro que há pessoas mais gentis e outras, mas este não é um país rico. Depende de onde você está, a qual grupo você pertence. Sim. E você tem que aprender a arte de prosperar em um país pobre. Sim, porque é um ambiente diferente. Isaac ficou em um país pobre e prosperou lá. Olhe para mim. Eu vim para este país com muitos caminhões, carros, ônibus e comboios de veículos. Sim, para pregar. Eu não sou americano. O país de onde eu venho, Gana, foi declarado há poucos anos AIPC. AIPC significa Países Altamente Endividados e Pobres do Mundo. O grupo dos países altamente endividados e pobres do mundo. É onde eu moro. Sim. Uau. Sim. É. Deus me abençoou para florescer e prosperar lá.
até onde podemos alcançar. Sim, entre em contato. E quando fazemos uma cruzada, não pedimos nada a ninguém. Não pedimos dinheiro a você. Se você doar, ficaremos gratos. Nós financiamos tudo. Não dependemos de nenhuma igreja ou de ninguém para nos dar nada. Sim. Então existe uma arte. Você sabe quantas pessoas querem aprender a arte de prosperar em um país pobre? Sim. Não posso lhe dizer isso agora por causa do tempo. Uau! Mas há muitas chaves. Talvez à medida que avançamos, mas você deve. Você deve. E uma delas é não se deixar levar pelas ilusões das dívidas. Sim. Agora, número 5. A arte de seguir Isaac é a arte de semear em paz. E ele tirou das tocas e cavou outro poço. E eles não se esforçaram e chamou-lhe Reobote. Este é Isaac, a vida de Isaac. E agora ele disse: o Senhor abriu espaço para nós. Seremos frutíferos na terra. Aleluia. Paz, o fruto da justiça é semeado. A paz daqueles que promovem a paz. Aleluia. Se você realmente quer fazer o bem, você precisa de paz. Aleluia. Nenhuma igreja pode prosperar em meio à contenda. Amém. Nenhuma igreja pode prosperar em meio à contenda. O fruto da justiça, Tiago 3, versículo 18, é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Então, o dever de um líder e de um pastor é promover a paz para que você possa dar frutos na paz. Amém. E assim, o seu dever na igreja é promover a paz na igreja. Você tem que impor a paz, a tranquilidade na sua igreja, certo? E a maneira de lutar para promover a paz é lutar contra aqueles que perturbam a paz. Eu tenho meus livros, posso pegar o conjunto de livros sobre lealdade. Você luta contra aqueles que perturbam a paz de uma igreja. Amém. E você tem que tirá-los da igreja e ensinar as pessoas a serem pacíficas. Entendeu? E ser paciente e cheio de amor. Porque nenhum líder é perfeito, inclusive você, a pessoa que está liderando. E as pessoas que estão te liderando, que estão realmente liderando, precisam ter paz suficiente e uma profunda tranquilidade para que possam edificar a casa do Senhor. Aleluia. É aí que a lealdade se torna importante. Você pode não saber que a lealdade é importante. Da paz. A paz é importante. Muitas pessoas não têm paz. Eles estão sendo criticados. E as críticas estão sendo atacadas. Quando você é criticado, você está sendo atacado o tempo todo. Tudo bem? Só preciso de lealdade agora. Amém. Essas são as pessoas que perturbam todas as igrejas. Aqueles que fingem. Jesus não teria sido crucificado se um impostor não tivesse se juntado à igreja, de fato. Amém. Amém. Aqueles que fingem ser membros de uma irmandade, mas não são. Aqueles que são filhos perigosos. Há pessoas que são filhos do bispo Oliver. Quem são os filhos perigosos? Ele os ressuscitou. Um filho é um filho perigoso quando despreza você e ataca você. Ei! Absalão é o homem que atacou seu pai. E você nunca deve ser um Absalão. Cuidado com as pessoas que atacam a pessoa que impôs as mãos sobre elas, as nomeou, pregou para elas, ensinou o que elas sabiam. Eles podem atacar a mesma pessoa. Vocês têm coisas assim na comunidade negra aqui? Pessoas perigosas. Sim, pessoas muito perigosas.
Atenção, um dia um certo cara falou essas palavras muito duras contra mim. E ele falou com uma senhora e também com outras pessoas presentes. Você sabe? E pelas palavras que ele disse, essa senhora era na verdade minha irmã. E minha irmã, então eu disse para minha irmã, o que ele disse? O que ele me disse? Ela disse, eu não posso repetir. Eu não posso repetir as coisas que ele disse sobre você. E eu pensei nesse cara. Quando ele ia se casar, a pessoa com quem ele ia se casar veio me perguntar: devo eu me casar com essa pessoa? Porque ela disse: eu não quero me casar. Eu não quero me casar com ele. Lembro que fui até a janela e olhei para fora, observando o movimento. E a moça estava em pé atrás de mim e eu disse: case-se com ele. Olhei para fora e disse: case-se com ele. Ele é uma boa pessoa. Eu pensei: ele é uma boa pessoa? Ela disse: sério, você acha? Sim, ele é uma boa pessoa. E ela disse: ok, eu vou me casar com ele. Ele teria tido uma esposa. Onde ele mora, ele nunca teria morado lá, porque a mulher com quem ele se casou lhe deu acesso àquele país. Ele morou em uma casa, ele nunca teria morado naquela casa. Estou falando de pessoas perigosas. Alguém que pode te atacar depois de você ter sido uma bênção para ele. Quando ele estava se tornando pastor, eu o nomeei como pastor. As pessoas nunca pensaram que ele poderia ser pastor. Na verdade, ele costumava frequentar outra igreja. Quando ele entrou para a nossa igreja, eu o tornei pastor. O antigo pastor dele soube disso e disse: Doug está fazendo maravilhas. Maravilhas, como se ele se referisse a mim como alguém que faz maravilhas por tornar uma pessoa dessas pastor. Você está me ouvindo? Sim. Um dia, ele está falando de um jeito que minha irmã disse que não pode repetir a palavra que ele falou sobre você. Eu disse: uau, cuidado, por favor. Eu realmente disse isso. Pessoas assim, você precisa urgentemente tirar da igreja. Elas realmente não podem ficar. Se você não desenvolver uma cultura sólida de demitir pessoas desnecessárias, você vai acabar inevitavelmente mantendo-as. É por isso que, assim como um câncer, ele precisa ser removido. Quando vemos câncer, dizemos: remova. A cirurgia serve para cortar fora. A presença, o crescimento e o desenvolvimento da pessoa são tão perigosos que destroem o resto do corpo apenas pelo seu crescimento, existência e presença normais. Você sabe o que é câncer? As pessoas não sabem, sabe? O câncer não é como uma simples infecção. O câncer é você mesmo, que cresce um pouco mais em uma área específica, por exemplo. Então, na verdade, se houvesse mais espaço, você nunca morreria de câncer. Sim. Se uma mulher tem câncer de mama, é apenas uma parte da mama que começa a crescer um pouco mais. E na verdade, se você deixar o peito, não sei se você já viu um antes, mas eu já. Ela cresce. E então ele cresce e continua crescendo. Mas sua presença irá matá-lo, como ela te mata. Ela te mata apenas pelo seu próprio crescimento normal, porque ela vai crescer e até chegar à pele. Depois ela sai pela pele. Ah, sim. Se você vê uma mulher com câncer de mama avançado, onde ela não fez cirurgia, quando ela tira o seio, é só sangue dela. Simplesmente saiu, depois desce em direção aos ossos. É como se quisesse se desenvolver. Está apenas crescendo. Não é algo ruim, não é como, digamos, uma infecção, um parasita ou um vírus. Não, não, é só você. Isso está crescendo incontrolavelmente. Da maneira errada,
e então o que acontece é uma espécie de ramificação. Então ele vai se desprender, pequenos pedaços vão se soltar e entrar no sangue como ministérios satélites de alcance. E se isso acontecer, se desprender e entrar no sangue e fizer um alcance até o seu cérebro, então vão dizer, espalhou para o cérebro, ou se sair e for para o pulmão. Aí começa a crescer nos pulmões. Você não morre por algo ruim vindo até você, mas morre por si mesmo, por partes de você crescendo demais e sendo meio que aventureiras demais. Você entende o que estou dizendo? Sim. E é doloroso porque se tem ramificações e satélites que se desprendem e vão, digamos, para a sua medula espinhal, porque está nos nervos, é muito doloroso. Então você vê que eles sentem muita dor. Então estou te explicando que um filho, alguém que é perigoso, como seu crescimento pessoal ou suas ambições pessoais e seu desenvolvimento pessoal, se isso se tornar perigoso para a existência da igreja. É por isso que é cortado rapidamente e eliminado. Então vamos pensar no que fazer. E até por isso é que dão quimioterapia. A quimioterapia deve entrar no sangue e eliminar as ramificações. E qualquer outro lugar onde esse tipo de natureza de crescer rápido demais e tentar superar todo mundo tenha se instalado. Não haverá paz na sua vida com uma pessoa assim. Aqueles que te acusam, você está acusando o bispo Oliver. Olha, você sabe, enquanto eu tenho andado pela África do Sul, até mesmo de onde acabei de vir, quais são as principais igrejas aqui? Eles me levam, esta tenda é uma das principais igrejas, esta tenda é outra, esta tenda é outra, esta tenda é outra grande. Todo mundo está em uma tenda. Quantas pessoas disseram, ok, vamos lançar uma fundação, olhe o tamanho das colunas, olhe a viga indo ali. Você sabe o quão pesada é essa viga antes dessas treliças serem colocadas sobre ela? Lançar o concreto no chão em que estamos sentados, você vem com acusações, eu venho com louvores e digo, que obra maravilhosa, que obra poderosa está sendo feita aqui, é algo grandioso. Você precisa se livrar dos acusadores e das pessoas que vêm apenas com olhos negativos e veem coisas ruins e negativas em tudo o que você está fazendo. Sem criar paz você não pode construir. E Isaac continuou se movendo até que teve paz. Quando ele teve paz, começou a florescer e prosperar. Cuidado com aqueles que estão sempre com a boca cheia e fazem comentários sarcásticos sobre o que você está fazendo. Comentários negativos e dizer coisas como se suas bocas fossem como espadas afiadas. Aqueles que são ignorantes. Sabe, temos aqueles que querem estar no poder. Tenho certeza de que você já viu a África do Sul. Uma coisa é dizer que é uma luta e você está gritando. Olá, Zaminamina. Olá, Zaminamina. Ei, nós vamos assumir o controle? Nós vamos ter. Olá, Zaminamina. Uma coisa é gritar e entoar cânticos por luta e por liberdade. Quando você está em liberdade, a maneira de fazer isso e a maneira de fazer são diferentes. Muitas outras pessoas ignorantes podem cantar e dizer, muitas pessoas podem realmente fazer isso mesmo e também muito. Mas não é o mesmo que liderar e nos tornar um grupo de pessoas prósperas e estáveis. Sim. A África do Sul está realmente mais instável agora do que nunca. Sim, está muito mais instável. Aqueles que te abandonam. Ei, alguém disse que eu tinha acabado de sair da igreja. As pessoas que mais podem lhe fazer mal são aqueles que te abandonam. Você vê alguém dizendo, você sabe, porque é um culto. Não temos permissão para sair, você tem permissão para sair, deixar. Mas aqueles que saem fazem certas coisas. Uma das últimas coisas que fazem antes de sair é abrir o zíper da calça, ir até o púlpito e urinar nele. E eles defecam nele. E saem da igreja. Sim,
Assim, todo mundo que vier à igreja começará a dizer: o que há de errado com essa pessoa? Tem um cheiro aqui. Você sabe, nós ouvimos essas histórias. Ouvimos que o pastor era isso e aquilo. Vai e leia Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ele disse: é pouca coisa para você estar na igreja e devorar o pastor? E depois de pisotear o resto, você veio à igreja, você se alimentou do púlpito. A última coisa que você faz é estragar o púlpito para que aqueles que vierem não possam desfrutar como você desfrutou. É por isso que aqueles que te deixam, eles sempre têm histórias e coisas sobre as quais falam. Há tantas coisas que não queremos dizer. Eu não quero fazer comentários sobre o que tenho sido. Já trabalhei no mais alto nível. Eu sei o que está acontecendo. Sabe, escute, nem tudo podemos dizer. Apenas ore. Esteja em oração porque há várias coisas acontecendo. Sabe, Deus está assumindo o controle. Você já ouviu pessoas falando assim antes? Você não sabe do que estou falando, não é? Você não entende o quê? Você entende o quê? Então, por que você me olha como se não entendesse o que digo? Você me olha confuso. Ah, é você? Você é um daqueles que te deixam? Você é um deles? Você é um daqueles que te deixam? Pessoas que saíram desta igreja nunca esperaram que este prédio fosse construído. Nunca. Eles até oraram para que este prédio nunca fosse terminado. Mas ele foi concluído em nome de Jesus. E aqueles que esquecem, eles esqueceram. Tantas coisas que Deus faz por nós, nós esquecemos. Cuidado com pessoas esquecidas. Sim, aqueles que não conseguem se lembrar de nada são os fracassados. Alguns de vocês teriam sido médicos formados, mas na sala de exame perguntaram: onde fica o intestino? Você diz que o intestino fica na cabeça. Não conseguia se lembrar onde. Você não consegue se lembrar de nada. Não é verdade? É por isso que você não foi bem na escola. Você não conseguia se lembrar de tudo. Qual é o rio mais longo da África? Você diz Mississippi. O Mississippi não fica na África, fica na América. Qual é a montanha mais alta do mundo? Você diz a montanha Kruger, na África do Sul. Não, não. E quando você realmente não consegue se lembrar das coisas, você tem uma inteligência de muito baixo nível. Sim, de inteligência de baixo nível. É por isso que vim aqui, porque há muitos anos venho aqui. Não posso esquecer meu relacionamento com o bispo Oliver ou com esta igreja. Você não deveria esquecer as coisas. Sabe, eu me lembro de um pastor, ele sempre tocou meu coração. Coração. Um dia eu comprei um carro. Nós compramos um carro e demos um carro para ele. Demos um carro para ele. Sim, demos um carro, mas no aniversário fui e estacionei na casa dele. Quando ele acordou de manhã, olhou pela janela, havia um carro lá. Eu simplesmente decidi abençoá-lo. Alguns anos depois, a igreja dele prosperou e floresceu e ele finalmente comprou uma Land Cruiser. Quando ele comprou a Land Cruiser, ele foi dirigindo até onde eu estava. E eu disse: o que aconteceu? Ele disse: eu queria te mostrar um carro. Eu disse: quando eu não tinha carro, você comprou um carro para mim. Agora que Deus me abençoou. Quis te mostrar que foi isso que Deus fez e para te agradecer, porque quando eu não tinha, você me ajudou a ter, eu sempre vou lembrar. E agora que eu tenho, não vou esquecer e dizer que sou grande, que sou isso ou aquilo, nada disso. Você me ajudou e eu fiquei surpreso, fiquei emocionado. Ele disse: eu me lembro. E agora que Deus me abençoou, eu não vou esquecer o que você fez por mim. Muitos de vocês nesta igreja foram realizados funerais, pastores visitaram, pregaram vocês embora, vocês se afastam, nem obrigado, nem sequer um tchau, nem mesmo um tchau, adeus. Senhor, tenha misericórdia. Eu fiquei emocionado. Ele disse: você comprou um carro para mim, eu não tinha carro.
Agora eu não. É como se eu fosse um homem importante. Eu tenho, não. Eu sempre vou lembrar o que você fez por mim. Então, irmãos e irmãs, deixe-nos. Esse tipo de gente, te digo, eles desestabilizam igrejas. E tire a paz. Sim, você tem que tomar cuidado. E pessoas desleais. Deslealdade. Então, esses 7 livros são os livros. Quando você os entende, você realmente cresça no desenvolvimento da paz, na sua vida e seu ministério. Você ainda está por aí? Pergunte ao seu vizinho: vocês são os que esquecem, os que vão embora ou os que fingem? Quem é você? Uau! Amém. Rapidamente. A arte de seguir Isaac é, na verdade, a arte de usar as bênçãos e as maldições de forma estratégica. Amém. Isaac abençoou Jacó. Ele disse: que as pessoas te sirvam e as nações se curvem diante de ti. Sê Senhor sobre teus irmãos e que os filhos de tua mãe se prostrem diante de ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar e bendito seja aquele que te abençoar. Um homem de Deus deve aprender a usar bênçãos e maldições. Bispo Oliver, você deve aprender a usar bênçãos e maldições como homem de Deus. Por quê? Porque realmente chegará um tempo em que você não terá outro poder além da sua boca. Um homem velho, você está morrendo, como vai proteger seu filho? Como você o protege, como o mantém coberto enquanto ele segue seu caminho. Uma bênção e uma maldição para aqueles que lutam contra ele. Isso foi sobre Israel, sobre Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Foi isso que ele disse: abençoado você é, abençoado você é, abençoado você é, abençoado você é. Qualquer um que te abençoar será abençoado e maldito seja aquele que te amaldiçoar. Até hoje isso ainda funciona. Jesus, hoje em dia, eles têm, se a renda média de uma família americana típica é de $100, por exemplo, vamos pegar qualquer valor, $100 ou 100 unidades de qualquer coisa, a renda média de um judeu em sua própria casa é de 172, o que demonstra uma diferença notável. Se a média é $100, a renda média de um negro é 30. E a renda média de uma mulher comum é 100. Todos os países, Polônia, Japão, Alemanha, todos esses grupos na América, eles estão lá. Então Jesus tem 172 anos, o mais alto. Ainda é abençoado, pequena nação no meio. Israel é como uma linha no mapa. Todos ao redor deles, num raio de centenas e milhares de quilômetros, são seus inimigos. Sim. Eles são os mais fortes. Eles são os mais fortes, como vocês chamam, no exército nuclear mais forte. Inteligência mais forte em tecnologia. Na verdade, quando você for visitar Israel, ficará realmente impressionado com a tecnologia. Como se fosse o tipo mais elevado e avançado de tecnologia que atualmente existe no mundo. Oh, sim. Sim. Jesus. Cientistas, inventores, tudo. Einstein era judeu. Einstein que ajudou a inventar o mundo. Ele foi um dos Jesus que deixou a Alemanha em um navio como este. Saiu de Alemanha. Sim. Então, quando você não tem poder, você tem que aprender a usar as bênçãos e as maldições, especialmente como uma forma de proteção. Isaac fez isso.
Ele realmente falou uma bênção. Isso é lutar. Para a sua igreja, eu sempre me lembro. Porque eu me lembro daquele domingo. Foi há muitos anos. Foi há cerca de 25 anos. Na igreja. Falei. Uma bênção para aqueles que ajudam a igreja. E uma maldição para aqueles que são desleais. Eu estava pregando uma mensagem chamada Igrejas da Nova Onda. Deve estar no poimano. Quando você ouve, percebe que é sobre igrejas da Nova Onda. Deve ter sido há pelo menos 25 anos. Eu amaldiçoo todos aqueles que vieram lutar contra a igreja. Um dia fui a algum lugar e nossa igreja estava sendo fortemente atacada por algumas pessoas. E o Espírito Santo, eu estava me perguntando, eu estava sentado na Swiss Air, em um pequeno avião, e eu estava desembarcando na Suíça e pensando, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o Senhor me disse, claramente, falar, xingamento. Use uma maldição para proteger a igreja. Sim, para proteger, mas eu não tinha poder, eu não moro lá. E alguém está estragando a igreja. Ele disse, não amaldiçoe novamente a maldição. Quem estragar a igreja terá a vida estragada. Então não estrague a igreja, isso. Maldições mal utilizadas. Entre Deuteronômio 28, 68, 26, 14 e 28, 68, ele pronunciou 124 maldições. Amém. Josué, quando derrubou os grandes muros de Jericó, usou uma poderosa maldição para proteger, estabelecer e prolongar sua importante obra. Uau, ele disse, amaldiçoado e ferido seja aquele que vier reconstruir este muro. Fundei uma escola bíblica. Amém. E coloquei uma maldição na escola. Eu imprimi a maldição em bronze. Eu imprimi a maldição em bronze. E coloquei na porta da igreja, na entrada da escola bíblica, que seja amaldiçoado para sempre aquele e sua família. Que vier transformar esta escola em uma escola secular. Ela deve ser sempre para o cristianismo, para a escola bíblica e para treinamento na formação de ministros. Qualquer pessoa que venha transformar este lugar em um local de ensino de física, administração, ciência da computação, direito, arquitetura, seja o que for. Essa pessoa e o grupo devem ser amaldiçoados para sempre. E suas famílias, seus primos, tios, tias e todos os parentes distantes. É isso, porque eu não tenho controle sobre o futuro. Todas essas eram escolas bíblicas. Harvard, Princeton, Oxford. Oxford era a escola bíblica que John Wesley frequentou. Oxford era a escola bíblica que John Wesley frequentou. Hoje, se você for lá, todos são ateus. MT, todos eles, todas as todas as escolas bíblicas se transformaram em universidades seculares propagando o ateísmo, que não existe Deus. Que controle temos sobre o futuro? Então não é para ser alguém que sai por aí xingando. Não se amaldiçoa as pessoas. Não saia por aí xingando as pessoas. Mas as maldições têm um lugar para as autoridades espirituais e os pais em relação ao futuro. É uma forma de proteção e uma forma de ajuda para que a vontade de Deus seja feita. Quantos entendem o lugar de uma maldição? O lugar de uma bênção? Uau! Número 8. A arte de seguir Isaac é a arte de aproveitar ao máximo sua preciosa e valiosa herança. Uau! Abraão, Gênesis 25, versículo 5. Eu termino em alguns minutos. Abraão deu absolutamente tudo o que tinha a seu único filho Isaque. Wow, huh? That's truly amazing.
Número 7. Desculpe, número 7. Esse é o número 7 ou eu esqueci o número 7? Ah, tudo bem, tudo bem. A arte de seguir Isaac é a arte de superar o engano ao seu redor pela fé em Deus. Sim, esse é um ponto muito importante. A arte de superar o engano. Sabe, Isaac vivia em um mundo onde havia muita mentira. Não é assim? Amém. Então Isaac estremeceu muito e disse: Quem? Onde está aquele que apanhou a caça? Tudo bem. E ele foi enganado por seu próprio filho, Jacó. Jacó mentiu para seu pai, ele o enganou e o traiu. E ele abençoou Jacó em vez de abençoar Esaú. Você entende o que estou dizendo? Essa é uma história famosa. Isaac foi enganado. Mas você precisa saber, como líder espiritual, que muitas pessoas ao seu redor estão te enganando. Sim, muitas coisas ao seu redor. Por exemplo, há pessoas que roubam as ofertas quando recolhemos as ofertas. Enquanto nós estamos pregando a palavra, há muitas pessoas ao nosso redor enganando, mentindo e fingindo ser quem não são. Há muito disso. Mas como um homem verdadeiramente espiritual, você deve ter uma fé inabalável e saber com toda a certeza que toda a maldade ao seu redor vai cooperar para a perfeita vontade de Deus e para o seu supremo bem. Ninguém pode fazer absolutamente nada contra você por causa da unção divina. Isso vai se reverter para o seu bem. Sim. Veja, dizer que ninguém ao seu redor está mentindo, você não sabe onde está trabalhando. Eu sei que há pessoas roubando minha oferta. Eu sempre sei. Sim, eu recolho a oferta, eles roubam. Eu sei que eles estão lá. Meus trabalhadores na obra, eu sei que eles roubam. É por isso que tento fazer meus projetos muito rápido, assim, se eles iriam roubar por 9 meses, posso fazer com que roubem só por 3 meses. Indo mais rápido, eles terão apenas um curto período para roubar. Veja, o que estou tentando dizer é que é ingenuidade pensar que não há enganadores e mentirosos ao nosso redor. Isso faz parte deste mundo. Sim? E Deus vai continuar te mostrando: este está mentindo, este não é sincero, este é assim, aquele é assado. E à medida que você vai descobrindo, sim, mas você também precisa ter fé. Eu tenho fé. Todos os ladrões da minha vida, eu os amaldiçoo, todos amaldiçoados. Você está roubando minhas coisas, você está amaldiçoado. Então tente lutar contra isso. Veja, muitos de nós aqui somos enganadores. Nós somos enganadores. Veja, nós enganamos e mentimos. Você sorri, mas não é um sorriso. Você flui, mas não está fluindo. Você parece feliz, mas não está. Sim? Em uma peregrinação espiritual, você deve saber nem tudo o que vê como parece. Não é como parece. Mas o poder de Deus vai fazer até mesmo as coisas em que você é enganado se transformarem para seu bem. Nem todo mundo vai saber. Veja, quando o servo de Eliseu, Geazi, foi enganar Naamã, Eliseu disse: O meu espírito não estava contigo? Nem todo mundo é profeta a ponto de, quando você mente, seu espírito entrar na sala e ver você mentindo. Nem todo mundo tem esse dom. Alguns de nós não terão esse dom, mas o poder de Deus ainda está com você. E Deus vai endireitar tudo para você em nome de Jesus. Então, veja que, mesmo que Isaac tenha sido enganado, ele sabia que Deus estava com ele. E quando Esaú voltou e disse: Me dê uma bênção, onde está a minha bênção? Ele disse: Eu já abençoei seu irmão e ele está abençoado, eu não posso mudar isso, ele está abençoado. Portanto, por mais que você deva saber que há engano ao seu redor, Deus está com você. Amém. Número 8. A arte de seguir Isaac é a arte de aproveitar ao máximo a sua herança. E Abraão deu a seu filho Isaac completamente tudo o que possuía, todos os seus bens. A maioria das pessoas que herda algo maravilhoso não sabe como multiplicar isso e transformar em algo grandioso.
Amém. Por quê? Porque eles não recebem a herança de forma completa, com a mesma sabedoria e discernimento que a pessoa que a construiu e utilizou empregou ao longo de sua vida. Amém. Hoje, os negros da África do Sul herdaram a África do Sul que foi construída pelo homem branco. Agora tudo pertence aos negros e sempre pertencerá, porque são a maioria. Mas apenas 2% das pessoas que herdam conseguem aumentar sua herança. Sim, assim como quando um homem rico deixa bens aos filhos, 2% dos que recebem herança a fazem crescer. A África do Sul que você vê não foi construída por homens negros, foi construída pelo homem branco. Estes aeroportos, isto, conquistas do homem branco. Sim. Você pode não saber, mas venha ao resto da África e veja o que o homem negro fez. Agora está nas mãos do homem negro. É importante que o homem negro também adquira a mesma sabedoria que eles tinham, que permitiu realizar essas grandes obras. A Bíblia diz que sabedoria é essa que foi dada a ele para que tais grandes obras sejam feitas. Grandes obras vêm da sabedoria que você tem. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que lhe foi dada para que tais grandes obras sejam feitas? As grandes obras são a prova da sua sabedoria. Sim, que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que lhe foi dada para que tais grandes obras estão feitas? A grandeza desta nação maravilhosa foi construída com uma certa sabedoria ou um certo pensamento e uma certa mente. Se você obtiver todo o dinheiro, todo o poder, toda a riqueza e não obtiver a mesma sabedoria, acabou. Vá para Moçambique. Eles conquistaram sua independência em 1980 e pouco. Maputo. É como a cidade de Nova York. Aqueles que já estiveram em Joanesburgo veem o alto ou pelos prédios altos, certo ponto. Eles estavam quando os negros chegaram ao poder, disseram aos portugueses: estamos dando a vocês 24 horas de vida e todos podem levar 24 quilos. Foram embora. Começaram uma guerra no dia seguinte após partirem. Começaram uma guerra por mais 18 anos. Quando você for a Maputo, verá que os edifícios são assim. Alto. De onde os brancos saíram dali para baixo é como uma crise. O resto de Maputo é uma decadência assim até o final. Ande por aí, você vê que pode herdar. E todos os prédios altos, os elevadores estão cheios de lixo. É um depósito de lixo. Todos os elevadores não funcionam e eles abrem e enchem de lixo. Tipo, como vocês chamam lixo aqui? Lixo, lixo cheio. Você vê 20 andares cheios de, meu Deus, tudo não funciona. Vá dar uma volta e veja. Então você pode herdar o poder, o dinheiro, tudo, mas a sabedoria de como essas coisas são feitas, isso as pessoas não herdam. Então, quando Deus deu a Isaac, quando Abraão deu tudo a Isaac, olha, ele precisava a mesma sabedoria que Abraão tinha e que o tornou tão rico. E de fato parece que ele recebeu essa sabedoria porque herdou a sabedoria da obediência completa. Quando Deus diz para matar seu filho, eu mato meu filho. Quando Deus disse para não ir para o Egito, eu não vou ficar aqui e morrer, então eu fico aqui e morro. Então, ele não herdou apenas o poder e o dinheiro, mas herdou a sabedoria que fez de Abraão um grande homem, que era a sabedoria da obediência completa. Isaac também parece ter herdado essa sabedoria, sim. Então não é só herde esta igreja. Agora, herde esta igreja.
E o que você vai fazer depois? Se você não herdou a sabedoria, você vai destruí-la. Você vai causar isso. Então queremos usar este lugar como armazém. Quero dizer, é um bom armazém. Pode ser um bom negócio de armazém. Para guardar qualquer coisa. É perto do aeroporto. Então podemos armazenar milho e qualquer outra coisa aqui. É um bom negócio. E então transportamos as coisas daqui. Sim. Salomão era um homem sábio. Ele deu ao seu filho Roboão ouro. Veja, ninguém jamais foi tão rico quanto Salomão. Em 5 anos tudo havia acabado. Todo o ouro havia sumido. Todo o ouro havia sumido do templo. As tribos, 12 tribos, ele ficou com uma tribo. Ele era governante de uma tribo. 10 tribos se foram, todo o ouro sumiu. Ele substituiu o ouro por bronze. 5 anos, 5 anos. A Bíblia diz que 5 anos após a morte de Salomão, Sisaque, rei do Egito, veio contra Israel. Na primeira reunião do gabinete, Roboão foi tolo. Ele disse ao povo: eu vou açoitar vocês. Meu pai bateu em vocês com chicotes, mas eu vou colocar escorpiões com o chicote. Haverá escorpiões no chicote, e eu vou açoitar vocês com escorpiões. Quando bater em vocês, todos os escorpiões vão picar. Eu puxo de volta. Isso, como um jovem, isso é o primeiro. Esse é o seu discurso. Seu primeiro discurso de estreia no parlamento foi um momento muito importante. Discurso de posse, seu manifesto, o que você está vindo fazer? Você está vindo para açoitar o povo. Que tipo de pessoa é essa? E todos disseram: você pode ficar com o que quiser, cada um para a sua própria tenda. E esse foi o fim de Israel. Em uma reunião acabou. Então você pode herdar, mas se não pegar a sabedoria, o conhecimento, como essa pessoa pensa, por que ele pensava assim? O que ele estava fazendo? Quais eram os motivos? Nunca continue de onde a pessoa parou. Sim. Então, se você quer aprender com Isaac, aprenda algo. É por isso que as pessoas dizem: não entre no lugar de um homem grande, porque você parecerá um fracasso. Não, você pode se sair bem e colocar no lugar de uma pessoa importante. Adotar sua sabedoria. Aleluia. E, finalmente, a arte de aceitar autoridades delegadas. Autoridades delegadas. Uau, isso é realmente muito, muito importante. Autoridades delegadas, Las. Você deve aprender a aceitar autoridades delegadas. O que quero dizer com isso? Ninguém pode fazer tudo sozinho. E por isso, uma grande pessoa terá que enviar alguém. Deus enviou seu Filho Jesus. Nós deveríamos aceitar Jesus. Jesus enviou os apóstolos. Nós deveríamos aceitar os apóstolos. Jesus disse: quem vos recebe, a mim recebe. Você precisa aprender a aceitar as pessoas que são enviadas a você. Por quanto tempo você acha que o bispo Oliver pode ficar no mesmo lugar pregando para você o tempo todo? Vai chegar um momento em que ele terá que enviar alguém e você precisa aprender a ouvir uma pessoa que foi delegada. Agora, por que eu digo que Isaac aceitou autoridades delegadas? Abraão enviou seu servo para escolher uma esposa para Isaac. Abraão não escolheu a esposa ele mesmo. Ele enviou seu servo. Foi o servo quem escolheu. Quando ele foi e viu as moças, foi a escolha do servo. Foi o servo quem trouxe Rebeca. E disse: esta é a moça. E Isaac aceitou Rebeca, como se Abraão mesmo a tivesse escolhido. Se você não aprender a aceitar as pessoas que são delegadas a você, não receberá muito nesta vida. Sim. Quando tenho o ferro afia ferro, às vezes peço ao bispo Ogo para falar comigo. Na verdade, para falar com o povo antes de eu chegar. Recentemente, quando eu estava vindo, encontrei um pastor. Ele me disse: ouça, você chega à conferência por volta das 9 horas. Ele me disse: olha, antes de você chegar, já estávamos cheios. Porque o doutor Gol já tinha falado conosco. Ele disse: estávamos completamente cheios. O que você veio foi apenas acrescentar.
E eles foram abençoados porque aceitaram alguém que eu enviei. Não fui eu que vim, mas eles aceitaram alguém que enviei. É por isso que estavam cheios. Você precisa ter cuidado quando Deus envia alguém para a sua vida. Há pessoas que ficam tão ofendidas. Certo dia, então, um determinado pastor me ligou, né? Ele precisava de dinheiro. Na maioria das vezes, se alguém te liga pedindo dinheiro, você nem leva a sério. Mas essa era uma pessoa incomum. Na verdade, fiquei surpreso que ele estivesse me pedindo dinheiro para o trabalho da igreja dele. Então eu disse, imediatamente alguém me disse, uma vez que um adulto te pede, nunca deixe um adulto passar vergonha. Eu não acredito em constrangimento. Quantos aqui querem passar vergonha? 6 de vocês. Não envergonhe um adulto. Ou um pai. Ou você sabe, alguém que Deus está usando. Não deixe ele chegar tão baixo. Então, imediatamente eu disse a mim mesmo, vou resolver isso. E sem demora, organizei tudo o que era absolutamente necessário. E então, pedi e deleguei a alguém de confiança para entregar o dinheiro diretamente a ele. Mas esse homem, quando viu a autoridade delegada, ficou ofendido. Sim. Por quê? Ele realmente não entendeu de forma o que aconteceu. E ele ofendido. Ele nunca pegou dinheiro, nunca recebeu dinheiro. Esse foi fim meu presente. E eu já conheci muitas pessoas que não conseguem aceitar quando alguém é enviado até elas. Ou quando se usa um intermediário. Na maioria das vezes, quando preciso me comunicar com o Young Cho, eu falo com uma senhora chamada Mississippi Lee. É ela, eu falo com ela. Tudo que eu quero do Young Cho, eu falo com ela. Eu nunca falo com ela. Já falei com ele algumas vezes, mas se eu quero algo, até mesmo para entender e para que aconteça, é com ela. Funciona muito bem. Eu não sabia, mas quando descobri esse segredo, nunca mais me preocupei. Agora, se eu quiser qualquer mensagem para o Dr. Cho, eu mando para ela, seja o que for que eu esteja fazendo. Aprendi a aceitar as autoridades que são delegadas. E se você aprender a aceitá-las, você vai se relacionar. As pessoas se relacionam comigo. Algumas pessoas elas só têm uma igreja. Eu tenho tantas igrejas, tantas coisas que estou fazendo. Meu ministério, no ministério deles, é aproximadamente 700 vezes mais complicado. Eles nem conseguem, eles nem percebem que não é só uma coisa. Às vezes, até mesmo para ir pessoalmente ao banco. Eu não posso ir ao banco. Se assim que eu piso ei, olha quem está vindo ao banco. O quê? É impossível fazer tantas coisas. Mas algumas pessoas, elas são tão orgulhosas. Mas Isaac era humilde. Quando o servo trouxe, eu trouxe uma moça. Os pastores me mandaram ir buscar isso. A moça, eu acho que é uma boa para você. Eu acho que ela é boa para mim. Você, como Isaac disse, se meu pai te enviou, se foi meu pai quem te enviou, e seja lá o que você trouxe, eu gosto, eu aceito. Isso é simplesmente fantástico. Quantos percebem que Isaac era realmente uma pessoa incrível e maravilhosa? Fique de pé e quando você tiver essas chaves de sabedoria, você será tão grandioso quanto Isaac. Isaac prosperou muito e se tornou grande e todos tinham medo dele. Todos tinham medo dele. Uau! Levante suas mãos e agradeça a Deus pela sabedoria de seguir Isaac. Que bênção, Senhor! Que bênção! Nós te damos graças. Nós te damos louvor. Nós te damos muito louvor. Eu sinto que algumas pessoas aqui estão agora recebendo uma grande herança. E Deus está te dando a sabedoria que vem junto com a herança para gerenciar. Não apenas a herança, não apenas o poder, não apenas o dinheiro, não apenas os prédios, não apenas as coisas, mas a sabedoria. A sabedoria. Receba a graça de Deus. Te agradecemos, Pai, que estás nos céus. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu profundo e infinito amor. Ó, sim, Senhor. Sim, Senhor.
verdadeiramente obrigado pela tua preciosa e divina sabedoria, que é imensurável. A arte de seguir, 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 de fato e de direito. A arte de seguir, a arte de seguir. Mandala mãe, para lá mandala baba, para lá mama, mandala baba, cabala baba. Nós te damos louvor, nós te damos glória, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Levante as mãos. Que obras poderosas são essas? Que sabedoria é essa, realmente? Que sabedoria é essa, então, de fato? Qual é dado, porventura, exatamente? Que obras tão poderosas? Obras poderosas. Receba a sabedoria de Isaac. A sabedoria para seguir. A sabedoria para se tornar grande. Bem-sucedido. Próspero e para realizar grandes coisas para Deus. Assim como Isaac, o patriarca, o profeta, Isaac, aquele que abençoou Israel, foi abençoado. Pai, nós te damos graças e te damos louvor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Você pode se sentar.